Esse é mais um papo de mercado, traduzindo o mercado financeiro, principalmente trazendo informações simplificadas e diretas para que você consiga entender toda essa bagunça que acontece dentro da economia global, para que vocês consigam aplicar essas informações dentro da carteira de investimentos de vocês. Então, pessoal da edição, solta a vinheta e vamos para o que interessa. Dentro do nosso papo de mercado de hoje, deixa eu já antecipar aqui as nossas informações. Então vamos começar pelo que muitos aqui acabam passando durante todos os dias e estão sentindo nesse segundo mandato do Trump, que é simplesmente as falas. E no primeiro governo do Trump, né, no primeiro período, era bem complicado porque a maioria das falas vinham pelo Twitter e muitas das vezes balançavam bastante o mercado. O mercado hoje já está bem vacinado com tudo isso, então acaba que a gente tem um pouco menos de volatilidade que foi no primeiro mandato dele. Hoje o que a gente teve de interessante nesse dia 5, então no início da manhã, o que me chamou bastante atenção foi que o Donald Trump, digamos assim, minimizou, tá, as situações que aconteceram no dia de ontem, de ataques, mísseis para lá e outras situações que poderiam sim, abalar, o tratado de paz, né, o cessar-fogo feito ali entre os Estados Unidos e Irã. Então, no início da manhã, tentou já dar uma pressionada, na verdade, no início da tarde, Trump disse que deveria levantar a bandeira branca de rendição. Então, o Irã pressionando o Irã a terminar a guerra, tá? E isso mostra um pouco os Estados Unidos tentando dar uma forçada para que esse conflito, né, acabe terminando de uma forma mais rápida, né? Na verdade, já se passam aí praticamente quase 2 meses, então provavelmente foi bem mais demorado do que o país, né, os Estados Unidos, esperava. E agora, um pouquinho antes da gente gravar esse vídeo aqui, o Donald Trump, mais uma vez, falou que vai pausar as operações lá no Estreito de Hormuz, né, o principal passagem, né, de escoamento de produção de petróleo, e vai tentar mais uma vez acordo com o Irã, tá? E o que que isso para a gente é importante dentro do cenário econômico, tá? Vou até passar a próxima aqui, e tem muito a ver com isso. Para vocês entenderem, basicamente, uma das coisas que mais tem pressionado o mercado financeiro nesse momento é essa situação de preços de petróleo, tá? E o porquê disso? Basicamente, a gente tem o petróleo como uma das commodities principais, né? O pessoal chama até de a mãe dos commodities, né? Então, se a gente for pegar dentro de produtos e serviços, basicamente petróleo está incluído em tudo, né? Então, desde frete de navio, seja de avião, depois, na hora que chega o insumo, que chega a matéria-prima, mesma coisa, distribuição desses produtos dentro das empresas, dentro da indústria também, principalmente aqui no Brasil, pesa bastante, porque tudo é feito através de malha rodoviária. Então, o impacto da alta que a gente saiu praticamente de um preço de petróleo a 60, $70 o barril de petróleo e chegamos ali nesses dias mais recentes agora a 114, $115 no barril no Brent, né, o índice do Reino Unido. Lá nos Estados Unidos ficou por volta de 104 até 108, ficou um pouquinho abaixo. Então, imagine o impacto de praticamente o dobro do valor do custo do barril de petróleo, do combustível, né? Então, aviação, muitos, frete ficando mais caro. Então, isso impacta demais a inflação no mundo inteiro. Então, o mundo girou em torno disso nos últimos 2 meses, tá? Só que os Estados Unidos, com essa notícia, os Estados Unidos afirmam cessar-fogo com o Irã permanece em vigor após confrontos em Hormuz. Então, mesmo diante de vários mísseis, problemas ali de provavelmente de conflitos de fato, algumas destruições de lancha do Irã, alguns ataques com relação a algumas produtoras de petróleo lá no Oriente Médio, né? E os Estados Unidos tentando minimizar essa situação. Então, isso já mostra para a gente que os Estados Unidos está tentando fazer deixar disso para conseguir fechar logo um acordo e, de fato, para que ele tente sair de uma forma que venceu, e o Irã também não quer sair de forma como derrotado. Então, fica esse embate aí para fechamento, de fato, de um acordo. E os dois, no final, provavelmente vão falar que saíram vencedores disso. E com relação às falas do dia de hoje, mostra sim que os Estados Unidos têm tentado, provavelmente, e aí a gente vê
essa rusga aí de fechamento. No por fim, para a gente aí com relação aos investimentos, sim, o petróleo vai mandar nos próximos ainda, provavelmente 2, 3, 6 meses talvez, e enquanto a gente não tiver o encerramento de fato das hostilidades, nós teremos problemas e mesmo assim se fechar dentro das próximas 2, 3, 4 semanas, nós já temos dados que isso será sentido até dezembro, fevereiro do ano seguinte. A gente vai mostrar isso aqui um pouquinho mais lá para frente. Então, a maior parte das situações vão estar em torno dessa decisão aí de conflito. E vejam como é importante, às vezes, uma coisa que não tem nada a ver, é um conflito armado lá no Oriente Médio, mas uma região que produz praticamente, se eu não me engano, 25% ou pouco mais do que isso da toda a produção global, né? E travada dentro de um estreito que passa ali no litoral do Irã, e o Irã fica travando os navios ali. E é claro que muitos navios vão evitar essa passagem para não ser atingidos e às vezes perder grandes quantidades tanto de barris de petróleo ou como o próprio cargueiro, né, que transporta essa commodity, tá? Dentro disso, a gente avança. Já falamos um pouquinho de petróleo, vamos voltar a mencionar mais algumas coisas, porque, como a gente falou, é o ponto central de tudo. Falamos um pouquinho de criptomoedas, trazendo aqui mais valores. Na hora que a gente salvou aqui o print, alguns minutos atrás, uns 5, 6 minutos atrás, o Bitcoin estava cravado em US$ 81.000. Ethereum 2.358. E o que que eu trago talvez? Eu teria não uma ressalva, mas um cuidado bem grande para quem está bem afoito de querer comprar e achar que o Bitcoin vai subir numa reta direta e maravilhosa, como fez o índice americano no último mês. No entanto, eu acredito ainda que nós tenhamos uma volatilidade ainda grande. Acredito que a gente ainda vai ter várias balançadas aí dentro desse valor de Bitcoin. Mas, como se tratando de criptoativos, é muito difícil a gente ter previsões, digamos assim, de 5, 6 meses, um ano. A certeza que a gente e a maioria dos investidores ainda tem, que o topo histórico provavelmente vai ser renovado. Então, se você tem a confiança hoje de comprar, ok. Você está comprando US$ 81.000, nós temos aí uma possibilidade de alta ainda de 60, 67, 70% para cima, caso venha a renovar o topo. Mas para os compradores que têm essa vontade de já comprar e tudo dentro dessa situação momentânea agora e que acha que talvez não vá ter, beleza, não tem problema. Mas o meu conselho é provavelmente se você fizer uma compra agora, guarde o seu Bitcoin e não olhe mais o preço até que alguém fale para você e o Bitcoin rompeu o topo, independente se isso demore 1, 2 ou 3 anos. Até lá, se for 3 anos, 3 anos e um pouquinho desse, mesmo no valor de agora, ainda vai compensar bastante em termos de risco-retorno, tá? Do contrário, se você não tem essa paciência e vai ficar olhando o tempo inteiro, provavelmente esse não vai ser o melhor momento para você adquirir a criptomoeda. Teremos provavelmente ainda pontos mais interessantes de compra. É o que eu vislumbro nesse momento. E é claro que a cada semana, a cada mês, muitas informações mudam e isso aqui pode mudar completamente. Mas nesse momento ainda eu acho que nós teremos futuramente alguns valores ainda mais interessantes para a gente adquirir essa criptomoeda e algumas outras interessantes também. Com relação ao mundo agora, como a gente já falou, o principal está aí. Conflito armado e envolvendo a principal commodity global aí, que é o barril de petróleo, tá? É o que me chama a atenção, tá? Nós tivemos, é claro, o Brent como maior atingido, não que o WTI, que o índice americano de petróleo, também não tenha sido, mas ficou sempre mais abaixo ali, o valor do WTI. E o Brent, ok, estivemos próximos das máximas anteriores, caiu no dia anterior e mesmo assim o que aconteceu? Por que que eu chamo a atenção? No dia de ontem, nós tivemos hostilidades entre Irã e Estados Unidos novamente, mas a gente teve uma queda de 3 a 4%, né? Temos a barra vermelha aqui do dia de ontem e hoje, já na noite de terça-feira, nós já temos mais uma queda de 1,38, tá? Do valor do barril de petróleo, já com esses notícias e falas de Donald Trump, lembrando que o petróleo permanece aberto. Então nós temos ainda uma queda, apesar de pequena, mas ainda temos uma continuidade dessa descida, mesmo com hostilidades. Ou seja, o mercado está interpretando que há uma boa vontade dos Estados Unidos para encerrar isso logo, apesar do Irã ainda ter dificuldade e colocando alguns pontos que não são de interesse dos Estados Unidos,
Mas o entendimento é que, mesmo com esse problema, isso tecnicamente está se encaminhando para o fim. Porém, vamos prosseguir aqui, que é o que me chama a atenção. Esse aqui é o contrato da commodity do índice do commodity de petróleo para dezembro. Então, isso aqui, tecnicamente, marca o valor do petróleo lá em dezembro, que serão entregues esses contratos aqui para quem está fazendo esse uso de índices futuros aqui de petróleo. E vejam que, apesar de a gente estar descendo, tivemos descida no dia de ontem de 4, 3, 4%. O valor do petróleo caiu, deixa eu conferir direitinho, 1,89, tá. Então, como é que o valor de curto prazo cai 4 e o valor do longo prazo só caiu 1,80? Então, o que que acontece? Isso aqui provavelmente é o mercado precificando que, apesar de, mesmo que o conflito se encerre já nas próximas semanas, no próximo mês, ou que logo em seguida já tenha pelo menos uma tranquilidade, seja aberto de forma completa o Estreito de Hormuz, nós teremos um efeito prolongado dessa restrição de distribuição de petróleo no mundo. Então, por quê? Se só vai descer até dezembro o valor de petróleo até os $90, ou seja, de 100, na verdade a gente está agora ali, como a gente viu, deixa eu só conferir direitinho, nós estamos em 108 e vai descer somente até os 90, então nós teremos aí um valor alto do petróleo, lembrando que a gente saiu dos 60, mas por início do ano, então nós teremos uma queda bem lenta, isso é reflexo de tanto tempo com tanta restrição de distribuição do combustível, né? Então, dentro disso, nós já temos principalmente o impacto sobre os índices de inflação da maioria das economias, aí, principalmente daquelas que têm maior necessidade de importação de petróleo, tá? Então, guardem esse dado e principalmente porque se a gente vai ter mais inflação, nós podemos ter alta de juros, nós podemos ter aumento do risco país, maior endividamento dos países, entre outros fatores que pioram a economia. Lembrando que se a gente tem uma piora da economia e vai ter uma possibilidade de aumento de juros, isso joga bolsas para baixo. Isso é simples, apesar de não ser direto e ser ao mesmo tempo. Muitas das vezes, principalmente o mercado financeiro, ele é expectativa e principalmente a aplicação, né, de entrada e saída de fluxo de capital, principalmente de grandes investidores. Então, isso muitas das vezes pode ser que aconteça às vezes de uma forma não correlata diretamente, né, diretamente correlacionado, mas com alguns atrasos de alguns ativos ou até dos índices financeiros. Mas isso não tem jeito, isso aí acontece. É juros para cima, bolsa para cima e juros para baixo. Não tem outra situação do que não aconteça parecido. No máximo, como a gente falou, pode acontecer algum delay entre um e outro ali dentro dessa inversão, tá? De posse desse dado, a gente acompanha os juros, né, nos títulos de 10 anos, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. O que que acontece? Se a gente tem uma expectativa de melhora, o petróleo vai descer nos próximos 6 meses, apesar de não descer muito. Mas hoje nós temos os juros lá nos Estados Unidos na casa de 3. Só que como a dívida de 10 anos está sendo paga em 4,40 e lá no Reino Unido 5,10 e isso vem subindo. Ou seja, isso aqui reflete muito para a gente o quê? Que as economias, do que a gente está observando, tecnicamente estão piorando, né? Porque estão cobrando mais caro financiamento de dívida, tá? Então isso é importante para a gente observar, porque se a gente, ainda mais agora que a gente vai ter uma troca do presidente do Fed, tem grande chance de não termos corte de juros nos Estados Unidos e provavelmente na Europa, já nos próximos meses, principalmente com esse reflexo do alto preço de petróleo, nós podemos ter certa alta de juros com a tentativa de conter essa inflação que todo esse conflito proporcionou. Então, dentro disso, ações lá na Europa para baixo, e isso vai trazer sim uma movimentação dos mercados. Lembrando que a gente não está tendo um estresse muito grande dos índices, né? Apesar que do Brasil ter caído recentemente, o Brasil nem se está sendo, não sente tanto isso, principalmente de forma imediata,
mas nós já temos sentido isso, apesar de ter outros motivos que acabam reforçando essa queda recente aqui no Brasil dos últimos 11 pregões, tá? Vamos prosseguir aqui que a gente vai chegar agora para frente falar de Brasil. Então, temos um cálculo simples aqui, e não sei se todo mundo vai entender esse nosso cálculo. Então, 68 bi menos 13,55, na verdade, praticamente quase 56 bilhões, né? E o que aconteceu? Nos últimos 11 pregões, se eu não me engano, 9 foram negativos e nós tivemos isso aqui de saída em abril, tá? De saída de capital estrangeiro. Lembrando que o mercado nacional não funciona sem capital estrangeiro. Basicamente, a maior parte do capital aqui empregado e que movimenta de fato o nosso mercado é capital estrangeiro. Então, a gente tem uma saída grande. O que a gente observou é que muitos investidores foram buscar alguns outros emergentes, principalmente na Ásia, principalmente os ETFs, principalmente que apontaram isso, foi o ETF de Taiwan e da Coreia do Sul. Foram bastante dinheiro e os dois acabaram no mesmo tempo que o Brasil caiu nos seus pregões, nós encontramos esses asiáticos em topo histórico, tá? Então, isso leva dinheiro daqui, tira aqui então bastante valor do mercado financeiro e acaba empurrando os bolsos para baixo. A gente já está aí bem distante. Hoje tivemos mais uma queda, se eu não me engano, de 1,7, então uma queda bem forte dentro do cenário e continuamos então essa descida e saída do capital estrangeiro daqui. Apesar de nos últimos meses, se eu não me engano, enxerguei tanto a Berkshire como o JP Morgan falando bem do Brasil e falando que é um dos locais ainda que estão extremamente atrativos, tá? Mas, muitas das vezes, quando saem essas notícias, geralmente é porque o movimento já está acabando e os grandes players estão querendo, talvez, fechar suas posições com a euforia do mercado financeiro. Então, dentro disso, a gente traz daqui a situação do Copom semana passada. Então, tivemos 5 cortes de juros, nossa taxa Selic agora é 14,5%. No entanto, o comunicado, né, do Banco Central foi bem hawkish, tá? Para quem não conhece essa expressão, é que o comunicado acabou expressando talvez um maior endurecimento, na verdade, de juros. Mas como é que a gente faz um corte de taxa Selic e tem um comunicado mais duro? A grande verdade talvez é que nós estejamos com juros muito altos e, em parte, isso é bom, principalmente para trazer capital estrangeiro para cá. Como a gente fala, o estrangeiro vê, é claro, o Brasil e principalmente com a taxa de juros aqui de 14,5%. Lembrando que a gente acabou de falar aqui dos Estados Unidos com a taxa real ali, taxa vigente de 3 e pouco, e o Reino Unido de 5. Na hora que a gente fala de juros aqui a 14,5, com alguns títulos aqui pagando 15, 16, 17, dependendo do risco, claro que para quem tem bastante dinheiro, faz sentido alocar aqui 2, 3, 10 bilhões, 10 milhões de reais, de dólares de fundos e ter uma rentabilidade segura de uma boa parte do seu patrimônio dentro de um fundo, tá? Então, garantir aí que a gente tem brincado aí que esse CDB do Lula paga muito bem para o estrangeiro, né? Principalmente se a gente for buscar agora, deixa eu mostrar aqui, nós temos dentro da nossa plataforma Bloomberg aqui, nós temos a valorização das moedas. E veja que o Brasil, só nesse ano, tem uma valorização de 16,58. Imagine você em janeiro desse ano, pegou US$ 1 milhão, que provavelmente deveria estar valendo uns 5,4, né, do real. Colocou aqui, transformou isso em 5.400.000, valorizou até hoje 16,5% só com a valorização do real, mas, digamos assim, está colocando aí praticamente um terço do ano, nos juros ali de 15%, então ganhou mais 5% ali desse período do ano, então ganhou 16,5 mais 5, já está com 21% no bolso desses 5.400.000, né? Lembrando que se eu for levar para dólar agora, eu vou levar muito mais, porque eu comprei real a 5,4 e agora eu estou vendendo 4,90, 4,93, se eu não me engano. Então, tive um ganho duplo, tanto da valorização do real, da moeda que eu comprei, mais o percentual alto dos juros aqui do Brasil. Então, para o estrangeiro, tem feito muito sentido aproveitar esse CDB do Lula aí, para que os juros alto faz muito sentido, com segurança, a gente ter uma rentabilidade. É claro que tem um risco,
Podem acontecer várias situações aqui no Brasil e o investidor, é claro, faz esse cálculo principalmente para trazer uma proporção adequada do seu patrimônio, mas é um conforto muito grande para quem tem dinheiro, né? Então, imagine você com R$ 1 milhão, coloca aqui, e nos 3 primeiros meses do ano, você já teve ali um retorno de R$ 200 mil, né? Então, era um belo de um retorno, tá? Deixa eu retornar aqui. Então, falamos isso. Eu acredito que, trazendo, a gente já está até com os juros futuro aqui, o DI 28. O juros futuro para 2028, ele está num patamar aqui de 13,84, tá? E o que isso representa para a gente? Os juros no final de 2028, lá em dezembro, 31 de dezembro de 2028, a expectativa é que o mercado tem precificado que o juros estará de 3,84. Se a gente, em 2026, nós temos agora os juros de 14,5, então a gente teria de 14,5 até 13,84 uma margem de juros muito pequena. Então teríamos aí um pouco mais de 0,6 de juros, né, para ser reduzido da taxa Selic. Então, dentro disso, em 2 anos, quer dizer que nós vamos ter aí, no máximo do máximo, mais uns 3 cortes de juros em 2 anos. Ou seja, talvez teríamos mais um corte ali na próxima reunião ou daqui a 2 reuniões, e depois, no máximo, mais um em 2027, mais um em 2028. Então, mostra para nós o quê? Por que que o relatório, né, do Copom foi duro? Por isso, porque nós provavelmente não vamos ver juros, né, muito baixos ou mais atrativos, já que a gente no início, um pouquinho antes da guerra, a gente já tinha os juros futuros sendo cotado a 12 e pouquinho, tá? Perto ali dos 12.300, 12.400. Com isso, lá em 28, a esse ponto, a gente poderia já sonhar dentro de melhorias ainda, principalmente pós-eleição, juros próximos da casa de 11, de 10, né? O pessoal já até chegou a brincar dentro de alguns analistas que na Austrália os juros no Brasil já era 11, 12, tá? E, no entanto, com essa guerra, acabou modificando todo o cenário de novo e, mais uma vez, nós voltamos a um patamar altíssimo de juros, ou seja, o Banco Central fica completamente amarrado com a situação de poder conseguir baixar mais, já que os juros lá na frente, em 2028, ainda estão completamente altos. Lembrando que esse cálculo é feito ajuste diariamente, mas, com tudo o que acontece, o mercado precifica que os juros estarão próximos ainda dos 14%. Então, pressiona bastante, né, a situação econômica e não permite que a gente acabe vendo melhores cortes aí dentro do Banco Central nas próximas reuniões, né? Outro ponto importante que pouquíssimas pessoas têm esse entendimento e que é fundamental, tá? E o que quer dizer essa nossa tabela aqui? Isso aqui, então, é o preço da dívida que os países acabam emitindo para os próximos 10 anos para financiar suas dívidas aí, para conseguir dinheiro no exterior ou mesmo aqui dentro. E a gente tem os valores aqui. Então, o Brasil veio o número um. Então, o Brasil, na primeira posição, provavelmente não é uma coisa boa. O Brasil lá fora tem pago um dividend yield de 7,25 de juros para captar dinheiro, né? E o que acontece? Se a gente vê na ordem aqui, o próximo país, com todo o risco que tem lá no México, pagando simplesmente para receber dinheiro, para ter essa dívida financiada, 4%. Então quer dizer o quê? Por que que o Brasil é tão alto? Isso simplesmente é dívida, né? É o risco do país. Assim como você vai, às vezes, emprestar um dinheiro para um familiar que está endividado, qual a chance de você receber esse dinheiro de volta? Às vezes é muito pequena, né? Então, muitas das vezes, dentro do mercado financeiro, ninguém empresta de graça. Não é igual dentro da família que vai acontecer e vai acabar ficando por isso mesmo. Você empresta o dinheiro para ter um retorno. Se eu tenho um alto risco de não receber esse dinheiro de volta, eu vou cobrar uns juros muito mais altos para eu tentar receber logo o dinheiro que eu paguei através dos juros, e depois os juros, depois ficar lá para frente, vai ser o meu lucro. E aí, se não vier, pelo menos eu já fui ressarcido ao longo do caminho pelos juros cobrados. Então, basicamente, isso aqui é risco embutido dentro do nosso o emprestador ali, o cidadão que está endividado. E nesse caso, o Brasil é extremamente endividado, e veja que, comparado a outros, África do Sul 4,13, Austrália 2,40 e assim por diante. Veja outros países aqui. Então, o Brasil é um dos países aí que mais paga juros
E o que que traz isso? Poxa, será que com esse risco todo, será que o nosso Brasil está tão bem assim então? Então isso é uma das coisas que geralmente não é trazido não é colocado em público, né. "Ah, o Brasil está a pleno emprego, o índice de desemprego lá embaixo. Ah, o Brasil, a economia está maravilhosa, é isso, é aquilo", mas nos dados, nós não temos como fugir da realidade aqui. Dentro disso, eu trago para vocês aqui, que corrobora para esse risco, é que o Brasil, na hora que a gente vai enxergar aqui o seu balanço, né, o seu budget governamental, tá? Então, o que que acontece? O orçamento do Brasil, ele nesse momento, na verdade, esse aqui é relacionado ao 2025, o orçamento do Brasil teve um déficit de 8,30% sobre o produto interno bruto, né, o PIB do ano passado. E veja a comparação de outros países aqui, né? China 6,5, Estados Unidos 5,9. Então, o Brasil é extremamente endividado, né? Uma dívida de 8% do PIB somente em 2025. E é isso aqui que traz vai ser um país está cada vez mais endividado, vem renovando agora no primeiro trimestre mais uma vez renovação ali de histórico de déficit, né? Do fiscal, tá? E com isso, vai subindo o risco, o país vai tentando pegar mais crédito, pegando mais crédito, só que ele vai ter que pegar com os juros mais altos e vira uma dívida que não tem como você paga praticamente. Ou então vai ter que acontecer o que já acontece conosco. Aumento de impostos, aumento de porque gasta e gasta mal e gasta muito, né? Então, o risco de fato, na hora que a gente enxerga na parte de dados, tá aqui. E é por isso que o Brasil paga tanto para ser financiado, para ter sua dívida financiada. Tá? E dentro disso, não é uma exclusividade. O Brasil, é claro, é o campeão disparado, mas nós enxergamos tanto, por exemplo, os Estados Unidos aumentou em 1,1 o seu endividamento, tanto a parte do Reino Unido, mesma coisa, aumentou 1,3 ou 1,4, se eu não me engano de cabeça. Então, com isso, nós enxergamos mercados, perdão, estados mais endividados, piorando as suas economias, tá? Inflação batendo na porta de todos com relação ao petróleo, e isso tudo, e a gente enxerga o quê? Mercado americano, topo histórico. Brasil, apesar dos últimos 11 pregões, renovamos topo histórico. Ativos, principalmente tecnologia, subiram bastante, apesar de tiveram ali nos primeiros meses do ano uma queda mais acentuada, então estão recuperando um pouco. Mas mesmo assim, alguns principalmente subiram ali quase 100% no último mês de abril, né, tiveram uma recuperação, se eu não me engano, esse último mês de abril, de 31 de março, na verdade, que foi o ponto de virada, até agora, foi a maior volta em V dos últimos 38 anos do mercado americano, tá? Então, dentro disso, muitos vão ouvir ali para comprar mercado americano, entre outras coisas, preços baratos, isso, aquilo. No entanto, a gente hoje vê economia piorando, juros com grande possibilidade de alta nos próximos meses, pelo menos nas próximas 2 ou 3 reuniões. Vocês vão me ouvir aqui provavelmente falando que alguns países aumentaram juros, né? Apesar do Brasil estar nessa contramão, mas porque permaneceu mais tempo com juros altos. Topo histórico para mercados de renda variável, e isso é claro que traz um momento de realização parcial ou realização total de vários fundos grandes. Isso pode trazer o valor das ações para baixo no curto e médio prazo. Então, temos um momento bem complexo, como vocês puderam ver nesse nosso vídeo de hoje. Então, em resumo aqui, então, mercado americano, topo histórico, precisamos ter cuidado, sejam muito seletivos aos ativos que vocês vão escolher. Tá? Mundo reduzindo risco, a gente já teve aí então 13 bilhões em saídas, né, do país, tá? A gente estava com um valor bem interessante nesse ano, já vimos bastante capital estrangeiro saindo, né, buscando outros mercados emergentes que estavam mais em conta. E só para vocês enxergarem que nos últimos meses nós temos Chile subindo, a Argentina já teve o seu período de alta ali no início do governo Milei. Colômbia, apesar que tem uma bagunça grande lá, é uma situação pontual diferente, até porque eles têm eleição esse ano, mas Peru também subindo. Então nós temos a América Latina ainda subindo, apesar do Brasil já antecipou essa queda, tá?
Países aumentando o endividamento, como a gente mostrou aqui, então o custo da dívida ficando cada vez mais alto, o Brasil campeão de todos, e não traz um risco muito grande, né? Então nós temos que tomar esse cuidado. E, é claro, temos ainda uma eleição pela frente que o Brasil vai se endividar ainda mais e esses valores, quando a gente for enxergar lá no final do ano, vão estar pior que esse 8,3 de 25 de endividamento do PIB, como a gente viu, né? Gringos diminuindo a posição, falamos. Dados brasileiros de forma artificial, como a gente falou, a situação de emprego no Brasil diminuindo, se não me engano, a faixa de 6%. No entanto, tem muitas empresas procurando com vagas abertas. O último relatório do CAGED mostrou que a gente tem diminuído muito as vagas qualificadas e muitos empregados com pouca especialização, pouca qualificação e principalmente uma alta muito grande ainda dos empregados de forma irregular, né? Se fora da carteira assinada. Então, traz uma situação para o Brasil bem complicada e, de fato, apesar de muitos dados do governo mostrar que está tudo às mil maravilhas, nós temos uma situação fiscal financeira bem ruim e o próximo governo vai ter um grande de um pepino para resolver o ano que vem. Não sei se vai permanecer a mesma gestão, até porque a última pesquisa que a gente teve, se eu não me engano, no dia de ontem, nós tivemos uma volta do atual presidente Lula para a liderança ali no segundo turno. Então, talvez nós tenhamos uma briga feia aí no segundo semestre. E por fim, os impactos da guerra terão um impacto prolongado e teremos sim inflação. Nós já estamos sentindo isso no nosso boletim Focus. Se eu não me engano, nas últimas 4 semanas nós tivemos alta na inflação, nosso índice IPCA no nosso boletim Focus. Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo nosso. Para quem ainda não está inscrito lá no nosso grupo no WhatsApp, aponte aqui o celular para o nosso grupo gratuito com muitas informações, com informações em tempo real diária, alguns ativos para serem comprados. Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal para a gente sempre estar enviando esses vídeos aqui, vocês receberem assim que a gente coloque lá no nosso grupo. E ainda para aqueles que querem algo mais dentro dos seus investimentos, para que a gente possa apoiar e estar mais aproximado dentro do retorno e dentro do estudo da sua carteira, a gente tem a nossa carteira controle aposentadoria para poder auxiliar a todos aqui dentro do retorno e conseguir otimizar esses retornos dentro do mercado financeiro que a gente sabe que é tão complexo e essa dinâmica de mundo, de preços, de commodities, conflitos, acabam que demandam muito tempo e a gente pode fazer isso por você e simplesmente você replicar na sua carteira, tendo os mesmos retornos que nós. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.